na graça e na alegria de estarmos sob o olhar de Deus e, mais do que isso, tendo a comunhão com Ele por meio do Espírito Santo concedido em Cristo Jesus, damos início ao nosso grupo de conexão bíblica. E, para fazer isso de modo mais adequado, vamos orar, porque qualquer coisa que fizermos neste mundo tem que ser embaixo dessa graça tão extraordinária que é a presença do Espírito Santo conosco. Ó Senhor, que o Teu Espírito conduza esta reunião, que Ele nos leve, Senhor, por um caminho que traga crescimento para todos os que estão envolvidos aqui, Senhor, em receber ou em oferecer. Que a Tua luz possa brilhar no nosso meio, como é o nosso assunto. Ela traz esclarecimento, ela traz entendimento, ela traz direção. Que todos nós possamos encontrar estas coisas, Senhor, com o vosso auxílio. Na graça do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, estamos tratando aí, falamos nas últimas palestras sobre um tema pouco divulgado do juízo, né? Juízo está muito relacionado com as parábolas, né? Porque são parábolas do reino, e o reino vai se estabelecer após um juízo, aquele que nós falamos lá no comecinho das parábolas, né? E que repetimos recentemente, que é aquela separação do que é da luz, do que é das trevas, né? Isso é uma separação que, como a Bíblia nos mostra, praticamente é uma decisão de cada um. Cada um vai para o seu próprio lugar. Falamos disso da última vez, né? E é uma coisa que, embora na criação a luz é testemunho de uma virtude muito grande, né? Um lugar, muitos, e sem perceber até por uma questão de natureza, vão tendendo para as trevas, né? Isso acontece até mesmo na criação. Mas, tratando desse juízo, nós temos que aprender os critérios que nos levam a possuir esse reino que é o propósito de Deus, o reino de luz, aquele que nós anunciamos, que é a Jerusalém Celeste, né? E as parábolas nos ajudam muito nisso. Nós estamos tratando agora de duas parábolas, né, que vão trazer bastante esclarecimento sobre essa questão, né? Porque são as parábolas das 10 virgens, né, com suas lâmpadas, lembra? E a parábola dos 10 servos com seus talentos. A das 10 virgens trata dessa questão da luz, né? A luz aí requerida dos cristãos. É requerida uma luz para nós e é necessária, não é só que nós vamos ter luz para expor aos outros, mas luz para nos guiarmos, né, no nosso caminho. E esse assunto é um assunto importante, é um assunto que dá direção muito firme para nós, porque a luz é esclarecimento, né? Então, nós estamos tratando da parábola das 10 virgens, nós vimos já essa tela na palestra anterior, né? Que ela representa uma tradição judaica para o dia do matrimônio. A parábola das 10 virgens mostra isso, né? Que eram as virgens que eram companheiras da futura esposa do noivo que vinha chegando e que saíam da casa do pai da noiva e se dirigiam com lâmpadas acesas até o lugar de receber o esposo. E dali então retornavam para o banquete, né? Como a gente disse, essas figuras todas e que se cumpriam na nação de Israel por uma influência da lei, né, daquilo e da manifestação dos profetas e da interação de Deus com aquela nação de uma maneira formal dentro da lei, né? Todas essas tradições apontam para algo superior, muito mais grandioso, que é aquilo que se consumou então só com a vinda de Cristo Jesus. E no caso aí, então esse esposo seria Jesus, e as virgens são aquelas que vão na direção do esposo, para depois fazerem parte do seu corpo, junto com a esposa, formando a esposa, né? Então essas virgens são o quê? Os homens
que vão se convertendo e se tornando novas criaturas. Daí o termo virgem, tá? Virgem porque seria assim uma criatura que está sendo formada novamente e que não tem nenhuma mistura com qualquer outro tipo de apego, né? Esse desprendimento, essa situação de novidade de vida é a conversão, né? E foi assim que a gente viu que essa passagem vai trazer vários ensinamentos para nós, né? Então, nós vimos aí o primeiro versículo que falava: o reino do céu será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. É aquela figura do matrimônio. As virgens, pessoas renascidas, pertencentes somente a Jesus. Por quê? Porque está no texto em seguida aí, também vimos já, né? Em Romanos 10 está lá escrito: portanto, se com tua boca, isso é pessoal, é algo que nós fazemos, com nossa boca, confessares que Jesus é o Senhor, e ao fazer isso você está dizendo: Jesus é meu único Senhor, é aquele que vai ter toda a autoridade sobre mim, isso é uma decisão, tem que ser pessoal, porque Deus não toma essa decisão por você. É você que se decide pertencer a esse Senhor. E, portanto, quando você diz isso, crendo no coração, se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse será salvo é uma coisa que acontece, assim, em termos, eu não sei a expressão aí para colocar, vai receber condições de trilhar o caminho da salvação, e esse será salvo está anunciando algo que aquele que se converteu vai ter, que vai permitir alcançar essa direção de salvação, né? E o que será isso? É que esse que se converteu, confessou Jesus como único Senhor, né, e creu no coração, ele está pronto para receber um ajudador, um espírito que tem a natureza de Deus e que o envolve. Não é o espírito desse homem, mas ele está ao seu redor, porque esse homem foi santificado pela fé em Jesus Cristo, que pagou o preço de todos os seus pecados. Então esse é o sentido por trás, né? É crendo de coração que se obtém essa justiça, essa santificação posicional. Ela ainda não é verdade, mas ela já está lá, por causa da decisão. É professando com palavras que se chega à salvação. Foi assim que nós confessamos: Jesus é o Senhor, né? Segundo Coríntios vai dizer: todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Então, é nova criatura. No próxima passagem, né, a parábola vai tratar das virgens com as lâmpadas, né? E aí nós já explicamos na palestra anterior o que significavam essas lâmpadas, né? As lâmpadas na verdade, a alma e o espírito recriado. A alma em transformação, e o espírito recriado. A alma entrou agora num processo novo e o espírito é recriado. Esse termo, corpo, alma e espírito, é uma coisa que é muito falada, mas pouco entendida. E é importante a gente insistir porque sem essa noção fica uma coisa muito etérea, um negócio que parece que não tem sentido. A gente precisa entender que todo o nosso ser é constituído, e eu vou repetir isso, já falei muitas vezes, né? Todo o nosso ser, o que nós somos, é constituído de um corpo, que é esse que você toca, esse que se mexe, que pega, que corre, que anda, né? Um corpo, uma alma, que é um lugar da nosso entendimento, da nossa razão, dos nossos raciocínios. Então, esse lugar aí é a alma, e o espírito é o lugar dos seus valores, daquilo que é mais intrínseco dentro de você, aquilo que é importante.
e que deve ocupar esse lugar do espírito. Então o espírito, a alma, o corpo, a alma e o espírito, essas três coisas formam o nosso ser. Por que acontece então o novo nascimento? A primeira vez que Jesus explicou isso foi para Nicodemos, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 3. Né? E por quê? Porque Nicodemos era um doutor da lei que foi procurar Jesus. Ele era alguém que observava, começou a olhar aquele que estava anunciando como profeta, que era Jesus, e começou a ver coisas estranhas, né, para ele. E aí foi lá conversar com Jesus para entendê-lo. E foi aí que é a primeira vez que Jesus então anuncia isso, embora a Bíblia já trouxesse isso nos ensinamentos de sabedoria e tudo mais, que inclusive nós vamos citar um adiante, né? Mas foi a primeira vez que Jesus falou explicitamente, então, que ele necessitaria, para entender as coisas de Deus, para alcançar o entendimento do que Jesus estava fazendo nesse mundo, precisaria nascer de novo. Por isso que a gente fala que o cristão é um ser renascido, nasceu de novo. Então, ele ensinou, porque ele disse para Nicodemos, aquele que nasceu da carne é carne, mas aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Então, é um nascimento do Espírito. A carne nasceu do homem, né? A alma é um desenvolvimento da vida do homem, desde a sua infância, que está ali no seu raciocínio, na sua condição que foi dada ao homem natural, né? E o espírito do homem é um espírito muito frágil, ele é tendente a ceder aos apelos da carne e às decisões da alma completamente. Por quê? Porque esse espírito aí caiu no dia do pecado. Foi lá quando o homem se afastou de Deus, o espírito dele perdeu a força de influir, porque espírito é uma tendência, uma influência. Ele perdeu a força de influir de modo incisivo e poderoso, tanto na alma quanto no espírito, quanto no corpo, né? Dominar o corpo. O corpo acaba dominando o espírito do homem natural. Por isso que a gente anda pela carne, pelas emoções, pelos desejos, e aí caem todos os tipos de vício, né? Então estou insistindo nisso para ficar bem claro. O espírito recriado começa uma nova oportunidade. Aquele espírito frágil tem que ser expelido e ele vai morrendo, enquanto cresce um novo espírito, e que tem um recurso extraordinário, que é receber a influência do Espírito Santo que está envolvendo esse novo ser, né? Então, o que significa a lâmpada acesa, né? Nós vimos na última vez. A explicação é o seguinte, que existe uma interação entre o Espírito Santo e esse espírito recriado. Dá para ter essa interação entre o Espírito Santo e o espírito do homem natural? Não dá. Foi por isso que Jesus falou para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Então só vai acontecer quando a pessoa crê em Jesus, confessa Jesus Senhor e renasce. O homem que nasceu da carne é carne, mas esse outro homem nasceu do Espírito. E então o Espírito é recriado, né? E esse Espírito pode entrar em sintonia com o Espírito Santo. O texto de Eclesiástico 4 era um livro de sabedoria, lá do Antigo Testamento, mas toda a Bíblia é um todo mesmo, ela é um organismo completo. Enquanto lá se falavam as coisas que iam se cumprir em Cristo, em Cristo elas se tornaram palpáveis, verdades para o nosso tempo. Mas lá já estava anunciado, né? Esses livros foram colhendo esses textos que eram inspirados já por Deus para que ficasse registrado nesse livro, que é nossa base, a nossa firmeza. A sabedoria inspira a vida dos seus filhos. Está falando do Espírito Santo. Sabedoria é a personificação do Espírito Santo. Ela tome sob sua proteção aqueles que a procuram.
mas tem uma parte do homem aí, né? Tem que procurá-la, né? Ela os precede no caminho da justiça. O homem não conhece o caminho da justiça. Então ela tem que ir na frente. É preciso isso. Por isso a importância da presença do Espírito Santo, que vai dar direção ao nosso espírito e vai poder fazer a obra completa no cristão, né? Aquele que a ouve, ou que dá ouvidos a ela, isso é outra coisa que fica na nossa mão, né? Julgará as nações. Lembra que lá no juízo, aqueles da primeira ressurreição sentaram nos tronos para julgar as nações? É justamente aquele que foi renovado e cresceu na nova natureza. A natureza do rei, que é a natureza de Jesus Cristo, né? Então vai julgar as nações. Aquele que é atento em contemplá-la, também parte nossa, ficar ali gastando tempo para buscar reconhecer essas virtudes, né? Atento em contemplá-la, permanecerá seguro. Pois na provação ela anda com ele. Então existe uma questão aí, tem que ter um esforço envolvido. Lembra que a luz está no alto, é preciso uma subida, né? É fácil descer. Descer é deixar as coisas irem correndo por elas mesmas, né? Mas aquele que se dispõe a seguir a justiça, que é Cristo, que é Jesus, vai passar por uma prova. Ele anda, mas já tem o apoio. Você não está sozinho, você não vai sozinho, ele vai junto e ela anda com ele, escolhe-o em primeiro lugar, vai junto. Ela traz-lhe o temor, o pavor, a aprovação, são coisas da nossa natureza anterior que vão sendo confrontadas e, portanto, vão ter que ser estimuladas à transformação, né? Ela o atormenta em penosa disciplina, a um disciplinar, por isso que tem uma participação nossa importante, né? Até que, tendo experimentado em seus pensamentos, ela possa confiar nele. E a partir daí, então, ela o porá firme, voltará para ele em linha reta e o cumulará de alegria. Então, o que está dizendo aí, e esse finalzinho, é uma coisa que eu uso muito para dizer assim: isso aí é aquilo que está aqui na tela, a alma e o espírito em sintonia com o Espírito Santo. Pensa, né? A sintonia é o seguinte, vamos dizer, ó. Ela o porá firme e voltará a ele em linha reta. Vamos dizer que essa linha reta é a direção, ela está ali oscilando na frente por um tempo, enquanto ele está sendo preparado, de repente ela vai ajustando e entrou em sintonia. Nesse momento, é a alegria plena, ele está com a direção, com o esclarecimento para os passos, e por isso é luz, tá? Então, tratamos disso. Vamos dar continuidade, então, na parábola, né? Mateus capítulo 25, o segundo versículo. 5 dentre elas, eram as 10 virgens, né, que foram receber o esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Nós estamos pegando palavra por palavra para você entender que tudo aí tem algum conhecimento a ser acrescentado, sempre, né? Na palavra de Deus ela é uma coisa extraordinária nesse aspecto, né? 5 não é um número que está aí à toa, ele não significa a quantidade em si, mas é um número definido, um número completo. São 5, vamos dizer, se for 5 qualquer um entende o que é, né? Então é um número completo, que Deus sabe quanto ele é completo, ou seja, quanto que vale esses 5, Deus sabe exatamente, porque não é uma coisa que está fora da onisciência de Deus, e, portanto, tem um número definido de virgens que irão receber o esposo, um número já definido no coração de Deus, já está, né? Então esse número existe e ele precisa se completar. Esse é o plano de Deus, ele precisa se completar. Daí entra a interação do homem com Deus para que esse número se cumpra. Então é um número completo, definido, mas que não foi revelado. Isso não foi revelado na Bíblia. Fala que é um número exato, mas que vai se completar naquele dia, quando da primeira ressurreição. Ali está completado o número. Então 5 delas
eram tolas e 5 prudentes. O número mesmo é 10, né? Sendo que 5 é de tolas e 5 prudentes, né? Mas aí então a gente fica sabendo que existe uma quantidade definida. Eu não sei se é a metade é tola e a metade é prudente. Não é, com certeza não é. É um número que vai se cumprir e que Deus conhece. Então vamos nos contentar com 5 tolas e 5 prudentes, como um número de tolas que Deus conhece, um número de prudentes que Deus conhece, que forma um número total de virgens, que são aquelas que se converteram no processo que foi dado à humanidade até a segunda vinda de Cristo. Tá? Mateus 25, 3, o terceiro versículo. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Bom, tem duas coisas importantes aí, né? Agora, é a definição, aí está sendo dada a definição de tolas e de prudentes. As tolas não levaram óleo consigo, tá? Então essa já é o primeiro aspecto. O óleo é algo importante e que deveria estar continuamente junto das virgens. As virgens deveriam ter óleo com elas. E elas não levaram. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo. Então aqui é de reserva, é outro aspecto interessante. Elas levaram algo que foi acumulado de reserva. As outras tinham até o óleo, mas não estava acumulado, estava ali queimando, né? Então, a hora que acabasse, não ia ter mais, né? As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas, né? As tolas não levaram óleo, está escrito aí na tela, vamos entender isso. Elas tinham o Espírito Santo? Sim, porque são virgens. As virgens são aqueles que nasceu de novo, recebeu um espírito novinho, recriado, que tem que ser preenchido com o Espírito Santo, mas negligenciaram essa integração com o Espírito, que vai fazendo a renovação, né? E, portanto, não fizeram isso de um modo frequente, de um modo permanente, como é que se espera do cristão, né? Dessa forma, a presença do Espírito é verdadeiramente nela. Por causa de quem? Por causa de Deus. Ele afirmou, aquele que crê e confessar Jesus Senhor, está justificado e pode receber o Espírito de Deus. Ele tem o Espírito. Mas não é efetiva, não deu importância a isso. Isso daqui é o ponto delicado para nós. Quanto nós temos consciência de que existe um ser eterno, já eterno, ele que já existia com Deus, com o Filho, antes de tudo, e que existirá eternamente, e que foi disponibilizado para estar com você, comigo, continuamente, todo instante. Essa consciência é uma coisa que deveria ser algo preciosíssimo para nós, né? É muito importante isso. E, no entanto, podemos tratar com isso de uma maneira que não é efetiva essa presença, porque nós não estamos dando atenção a isso. E sem dar a atenção, Deus não faz, não é uma coisa imposta. Nunca vai ser. Isso nós temos que ir aprendendo, né? Então, continuando. Mas as outras deram atenção, reserva de óleo, à medida do nível de interação pessoal, individual, presta atenção, porque lá no fim da parábola vai ficar um problema por ser individual, né? Não dá para dividir. À medida do nível de interação pessoal, né, que é individual, com o Espírito Santo. O Espírito recriado do homem convertido, em comunhão crescente com o Espírito Santo. Isso é a comunhão crescente. É adicionando cada vez mais reservas de óleo, para tornar-se semelhante a Cristo. Olha só, quer dizer que esse Espírito recriado é o recipiente correto para, na medida que vai se enchendo do Espírito, que é santo, que é o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai se tornando semelhante a Cristo. Então esse é todo o mistério da conversão e do crescimento do cristão.
É isso que precisa ter, mas aí tem algo que não pode se escapar, né? Existe uma interação pessoal, uma interação pessoal. A igreja não te dá isso. Só ir à igreja não dá. O esforço em fazer obras, fazer coisas boas, não te dá isso. É uma interação pessoal entre você e esse Espírito. Algo que você não vê, mas por causa da fé, da palavra, daquela confissão, ele está lá e você pode começar a servir-se dele, a receber dele. Pode começar. E nós vamos ver hoje, se der tempo até o finzinho, a instrução que Paulo deixou para essa interação. Bom, continuando então, né? Olha só um primeiro estudo dessa interação passado aos Efésios. Paulo passou aos Efésios. Quando eu falei agora há pouco, Paulo deixou, que nós vamos tratar no final, não é Paulo não, é João, é Pedro, desculpa. O apóstolo Pedro deixou. Mas aqui nós vamos ver, está em todas as cartas. Essa interação é estimulada em todas as cartas dos apóstolos, né? Todos os apóstolos. Mas a gente pegou esses pontos de destaque aqui na tela, a carta aos Efésios, a igreja de Éfesos, e no capítulo 5 vai dizer sobre essa interação. Como que ela acontece? Então, precisa dar atenção, né? Vigiai, pois com cuidado sobre a vossa conduta. Você começa a olhar a sua própria conduta, né? E comparar ela com a conduta do insensato e a conduta aquela que vem por conta do Espírito Santo, né? Dos sábios, né? Então tem que comparar as duas, né? Então, vigiai, pois, com cuidado sobre vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente, com todo zelo, com todo cuidado, com toda atenção, o tempo. Você sabe que esse tempo, alguns ditados populares falam sempre coisas que podem ser usadas como verdade na medida que se entende ela do modo correto. Que tempo é dinheiro, né? Na parábola aqui, nós vamos ver que o tempo é dinheiro mesmo, né? Tempo é o dinheiro que compra essa preciosidade que nós estamos falando. Vai precisar gastar tempo. E o sábio aproveita ciosamente o tempo, né? É assim que a gente adquire. Então, é Deus que dá tudo? É Deus. Mas tem um preço que é a nossa interação, que é a nossa participação. E isso envolve uma entrega da nossa disponibilidade, do nosso tempo. Envolve isso aí, né? Então o sábio é o que aproveita ciosamente o tempo, as virgens prudentes. Pois os dias são maus. Se deixar as coisas correrem normalmente, em rotinas de cada dia, em atitudes que vão surgindo conforme o correr das águas, o final não é bom, né? Os dias por si só são maus. Não sejais imprudentes, ó a característica de 5 daquelas virgens, né? De um número exato, não definido, de virgens, que são as imprudentes, né? Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Eu já adianto para você, a vontade de Deus está explicada claramente em cada uma das cartas dos apóstolos e em todo o contexto da Bíblia. As cartas só estão trazendo entendimento sobre aquilo que está no contexto desde o início da Bíblia até o fim, né? Mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não fica em distrações, não vos embriagueis com vinho. É uma maneira da pessoa entrar numa paz interior, numa tranquilidade, em função de um elemento químico que tem no vinho lá dentro, né, que é o álcool, enquanto que ele pode ter isso de uma outra forma, né? Então, não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos da outra forma, do Espírito. Então tem uma paz que vem da embriaguez.
envolvimento com o mundo, com as atrações, com as alegrias de vaidades do mundo. E tem outra forma de encher, que é de encontrar essa paz, de encontrar essa alegria, só que aí da maneira correta, que é com o Espírito, em letra maiúscula, é extraindo isso do Espírito Santo. E como que faz? E ele dá um modo de ser. Recitar entre vós salmos. É o momento de fazer aquelas orações que se transformam em cânticos, né? São os salmos, existem muitos exemplos de salmo no livro de salmos da Bíblia, né? Hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais é um toque preciso no espírito, porque você não vai estar cantando com entendimento, mas cantando com o espírito. É aquele modo de orar no espírito. É a oração no espírito em línguas, né? Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantai e celebrai de todo o coração os louvores. Então é fazer tudo debaixo da luz de Deus. Tudo que você vê aí à sua volta na criação, as coisas que vão acontecendo, tem que ser razões para louvar a Deus. Ela tem um bom propósito. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou com um bom propósito. Ele viu que tudo era muito bom. É lógico que tinha a nossa decisão para as escolhas, né? Ir no sentido do propósito de Deus ou ir contra o propósito de Deus. Isso não tinha como Deus fazer de outra forma. Por quê? Porque a justiça dele requer essa liberdade na criação, dada à criatura, né? Então, nós temos que disponibilizar a nossa vontade para celebrar de todo o coração o louvor a tudo aquilo que foi criado, né? Rendei graças sem cessar por todas as coisas a Deus Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque em nome dele? Porque ele mandou que nós fôssemos como ele é. E, portanto, a ação de graças que agrada o Pai é aquela que brota do Filho. E quando nós estamos em nome de Jesus, estamos fazendo a vontade dele, então é como se fosse ele. E é assim que se cumpre, então, esse trabalho, né, de vigiar a nossa conduta e de procurar estar nessa conexão, nessa interação com o Espírito. Está vendo que aqui descreve uma interação, né? Está recitando os salmos, cantando os hinos, e interiormente você está celebrando os louvores a Deus, né? Rendendo graça sem cessar, que queria dizer continuamente, em todas as ocasiões, né? E isso tudo para que a natureza de Cristo vai se formando em nós, né? Então está aí o exemplo, né? Bom, continuando na parábola, então, está aí, nós entendemos que tinham algumas prudentes e outras imprudentes. Prudentes cuidando da luz e fazendo tudo isso, esse exemplo que nós demos, e as imprudentes cuidando das rotinas. Elas acreditavam em Deus? Acreditavam. Elas tinham se entregado à conversão? Tinham, mas não havia a continuidade da interação. Então, Mateus 25 diz o seguinte: tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. O que é isso, né? Aí está tratando de todo o período da sua vida, da minha vida, do tempo que nós estamos aqui nesse mundinho, esse mundinho que vai acabar, né? A vida nesse mundo é um período definido para cada um, que é que nem os números que nós estamos falando da parábola. Deus sabe exatamente, mas ninguém sabe pessoalmente, né? É um período de vida que temos, né? Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram, né? Então vamos entender o que é esse cochilar do ponto de vista de Deus. Cochilaram todas. Refere-se aos momentos de distração quando estamos entretidos com as coisas desse mundo. Ou seja, em desatenção às coisas de Deus. Porque eu posso estar fazendo algo desse mundo em comunhão com Deus. E posso estar fazendo só voltado para isso. E aí estou cochilando. Estou cochilando. Uma prova de que isso é uma visão de Deus é que no Salmo 124, um salmo bem legal de ler, né? É curto, mas ele vai falar: não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel, né?
Para Israel, Deus estava no meio de Israel. Para cada cristão, Deus está junto com ele. É o Espírito Santo junto conosco. Mas lá era uma figura do cristão. Israel como nação é uma figura do cristão. E, portanto, para Israel, o guarda de Israel não dormia, nem adormecia, não dormia nem cochilava, né? E é assim, o Espírito Santo conosco é permanente, ele não está nem dormindo nem cochilando. É a gente que corre o risco aqui, né, de distrair-se. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. Essa consciência é que é uma baita responsabilidade para o cristão. Porque ele está andando com aquele que é tudo, pode tudo, está junto dele e não dar a devida importância a isto é uma tristeza para nós. É uma imprudência total. Seria o exemplo das virgens imprudentes. Então, procura não estar nesse grupo, né? O que significa adormeceram? Aí sim é a primeira morte. Do ponto de vista da Bíblia, a primeira morte é um adormecer. Você vai entrar num processo de ruptura no tempo para acordar no dia do chamado, né? Então, um sono que permanece até o momento do chamado. O despertar da primeira ressurreição para aqueles que são cristãos, né? Então, existem duas ressurreições, nós já falamos disso. Uma para aqueles que se fizeram cristãos durante esse período de vida aqui nesse mundo, né? Esse período aí que nós falamos, que é o período em que o esposo está tardando, ele ainda não veio, a turma está vivendo aí. Está vivendo e passando pelo mundo. Alguns cochilando, outros atentos, né? Mas todos vão adormecer, vai chegar a hora, né? Então é a primeira morte. Por que eu falo primeira morte? Porque todos os seres humanos estão destinados a passar por uma das duas mortes ou pelas duas, tá? A primeira morte todos passam, com exceção daqueles que estiverem vivos a hora que Jesus vier, na segunda vez. Mas todo o restante morre, adormece. E desperta, então, no chamado da primeira ressurreição. Então isso é o que significa aquela. Cochilaram todas, e depois, então, na sequência, todas adormeceram. Tardando o esposo. Ele não vem, ainda não veio, ainda não pode ser que não venha nessa geração, talvez não venha na outra, talvez não venha na outra, mas todas vão adormecer. O importante é o seguinte, esse cochilaram todas, não devia ser assim, mas acontece, né? Dificilmente alguém vai conseguir, em toda a sua existência, mesmo porque antes da conversão era só cochilo, né? Só estava cuidando das coisas daqui, né? Mas, sem que a pessoa perceba, às vezes ela está caindo lá. O que é importante? É reduzir isso a cada vez menos até chegar ao ponto de poder dizer eu oro sem cessar, que nem Paulo falava, orai sem cessar, né? Então aí teria uma comunhão contínua, né? Mas cochilaram todas e depois adormeceram. Então isso é o que está acontecendo com aquelas 10 virgens. Opa! Acertando aqui a tela que deu um descuido aqui. Vamos lá. Mateus 25. No meio da noite, porém, quando estava dormindo, e bem no meio da noite, sabe por que é no meio da noite? Porque é no ponto mais escuro, tá? No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor. Eis o esposo, ide ao encontro. Tá vendo aquela figura do matrimônio judaico lá, que as moças iam lá para receber o noivo? De repente elas estavam vendo que o noivo surgia, né? E deveriam ir ao encontro dele para entrar junto com ele no banquete, tá? Aquele banquete que Jesus, junto com os discípulos, falou para nós, para você e para mim. Não vou tomar do fruto da videira até que se cumpra no reino dos céus. Não vai, e ali sim vão estar todas as virgens que foram capazes de manter a lâmpada acesa, né? Então,
eis o esposo, ide ao encontro. Né? Esse é o momento da primeira ressurreição. No meio da noite, o que quer dizer? Um momento exato, conhecido por Deus, não revelado, nem Jesus falou que sabe desse momento, mas que foi deixado todas as pistas de quando ele estiver se aproximando. O momento exato está no coração do Pai, mas a proximidade dele está anunciada através dos livros, das Escrituras. Né? Nesse dia acontecem duas situações. Nesse dia, primeiro, o dia da primeira ressurreição para os cristãos que já morreram. E um outro evento que é muito falado, mas também o pessoal não acredita muito, não entende muito, que é o dia do arrebatamento. É o mesmo dia, é a segunda vinda de Cristo. Vai ocorrer o arrebatamento e vai ocorrer a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela acontece lá, no céu, diante de Deus, né? E o arrebatamento é algo que começa aqui na terra, mas esses são levados à presença de Deus. É aqueles que estiverem vivos, né? Então, o dia da primeira ressurreição para os cristãos que já morreram em toda a história, até a segunda vinda de Cristo. E segundo, o dia do arrebatamento para os cristãos que estiverem vivos naquela ocasião. Porque para estes Mas por que para estes o chamado diz que é no meio da noite? Olha lá, no meio da noite. Para eles também, para os que estiverem vivos, não pode ser de dia, né? Não, o chamado é no meio da noite por outra razão. Porque esse dia, o sinal que aponta para esse dia nas Escrituras, o sinal que está lá registrado é o seguinte: o sinal que representa esse dia é o estabelecimento da apostasia plena. Eu chamo isso daí de apostasia plena, aquilo que Daniel anunciou, lá o profeta Daniel, e Jesus falou, e o sermão profético fala claramente por a boca de Jesus, que é o estabelecimento da abominação da desolação no lugar onde não devia estar, que é no seio da comunidade cristã, que é quando a apostasia que é crescente ao longo do tempo, é anunciada como crescente, é um afastamento da verdade, um afastamento do entendimento, que é cada vez menor. Então, ela vai se infiltrando em todas a sociedade, né? Então, essa apostasia crescente vai acontecendo cada vez de forma maior, que quando ela se estabelecer no lugar onde não devia estar, que é no meio da comunidade cristã que gera filhos para Deus, a tal ponto de não poder mais gerar filhos. Então é o que foi anunciado em João 9,4, quando Jesus curou o cego de nascença, que é uma figura da conversão, e depois fala, enquanto for dia, eu vou estar realizando isso, mas virá a noite, na qual ninguém pode trabalhar. Essa noite, então, a abominação da desolação, quando ela estiver no lugar onde não devia estar. Então, nesse momento, é o momento em que acabou o período de gerar filhos para Deus, o período da conversão está encerrado, não tem como trabalhar mais. Então, Jesus volta, né? Foi assim com Israel, quando Israel estava extremamente desviado da essência da velha aliança, foi que Jesus veio e começou a nova e eterna aliança. E quando na nova aliança a igreja tiver totalmente dispersa, né, no sentido maior do ensinamento, que será como que se perdeu a luz, né? Então, nesse dia, Jesus volta novamente, porque aí acabou o período, aquele número exato, conhecido de Deus, e que está simbolizado no número 10 das virgens, terá sido completado. Tá? Então, isso é o que acontece no meio da noite, portanto, na escuridão. E o que aconteceu no momento seguinte, as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas, aquelas que estavam dormindo, né? As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Então é algo que de dentro elas tinham consciência disso. As lâmpadas estão se apagando. As prudentes
responder: não, não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores, a fim de comprar para vós. Né? Então vamos entender, é que as virgens eram egoístas. Não, não vou dar não. Né? Não vou dar nada para vocês. Né? Eu tenho reserva aqui, mas é só para mim. O sentido que está implícito aí é que esse óleo, essa reserva, é algo pessoal. Nós falamos lá no comecinho. Né? É pessoal. Não dá para você passar tudo o que você aprendeu na interação com o Espírito num momento para o outro. Não dá. Então é agora, pessoal. É agora que tem que fazer a reserva. É já. É amanhã. É já. Toma a decisão agora. Né? E por quê? Porque senão não vai dar. Não vão poder te transferir. Não tem jeito. Você tem que ir aos vendedores. Isso não é uma coisa imediata. Né? Então, é lá que você compra. É lá que você compra essa reserva de óleo. E nós vamos ver o que é isso na sequência. As virgens levantaram todas. Aí é esse primeiro versículo. As virgens levantaram todas. É a união dos cristãos mortos e ressuscitados com os cristãos arrebatados. Esse texto eu devia ter lido antes, vou ler agora para vocês, que está aí. Caramba, peraí, deixa eu ajustar a tela agora. Está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Versículo 5 em diante, vai dizer assim: Eis que vos declaramos conforme a palavra do Senhor. Paulo falando à igreja dos Tessalonicenses, conforme o Senhor tinha falado para ele. Por ocasião da vinda do Senhor, que é a primeira ressurreição, né? Nós que ficarmos ainda vivos, não precederemos os mortos. Os que estiverem vivos vão estar aqui na terra, vivinho. Os cristãos que estão vivos, vão ser poucos, hein, pessoal? Porque a apostasia está implantada e eles vão estar renegados fora da sociedade, porque vai ser uma condição de estar no mundo e querer guardar ainda essa convicção da presença de Deus. Eles vão ter que estar segregados, né? Então e Paulo se colocava como se ele estivesse lá, porque essa era a mensagem dos apóstolos, ele pode vir a qualquer momento. Então ele punha assim: nós que ficamos ainda vivos não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal, e isso é um ensinamento lá do Apocalipse, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, são várias trombetas, mas a última trombeta ele está falando aqui, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então esses já estarão unidos com Cristo lá, nesse instante. Depois nós, os vivos, que estamos ainda na terra, seremos arrebatados. Então esse arrebatamento existe, vai ser naquele instante, juntamente com ele sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então está aí comprovado o que está previsto para aquele dia. Né? Bom, agora vamos entender uma coisa, né? Para saber... Vamos entender uma coisa para saber do que a nossa alma e o nosso espírito, renascido na conversão, ressuscitam nas condições em que estavam antes da morte física. Vamos entender isso aí. Se você olhar para o que foi falado antes, né, as virgens prudentes tinham algo diferente das virgens imprudentes. E na ressurreição, cada uma delas levou essa condição para a ressurreição. Tá? Então, a nossa alma e o nosso espírito. Por quê? Porque a alma e o espírito é a lâmpada. Tá? O corpo não participa desse jogo aí. O corpo, vocês vão ver que ele é automaticamente transformado nesse instante. Porque era algo perecível, não deve permanecer no reino, só que será um corpo novo, transformado, um corpo espiritual. Mas o corpo material foi consumido na terra e ressurge corpo espiritual. Mas a alma e o espírito não, é esse mesmo, é o que formou aqui, é o que ressuscita lá. Tá?
E aí é que é o problema, que alguns vão estar na luz e outros vão estar nas trevas, né? Então, a nossa alma e espírito renascido na conversão, o espírito renascido de todos, porque senão não é convertido, ressuscita na condição em que estava antes da morte física. Preparar a lâmpada, que fala no texto, né? Elas prepararam a lâmpada, na verdade é só o espírito e a alma tomando consciência da ressurreição consumada. Aconteceu. É o momento de despertar. Então, agora aquilo que estava dormindo, o espírito e a alma, no dormir da vida, que é o tempo que a gente se afasta de Deus, mas no dormir desta primeira morte, aquilo que estava dormindo ressuscitou. Então, ela toma consciência da sua situação. Por quê? Porque a alma e o espírito não mudou. Está lá, do jeito que estava. Tá? Então essa consciência preparou a lâmpada do jeito que ela estava. Se tinha muito óleo, se tinha pouco, se tinha mais ou menos, né? Vai preparar assim. Mateus 25. As tolas disseram às prudentes, versículo 8, né? Dai-nos o vosso óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam, não temos o suficiente para nós e vós, é preferível irdes aos vendedores. É a essência do ensinamento da parábola. É aqui que nós precisamos saber o que é esses vendedores que as prudentes tinham usado. Por isso que elas anunciaram para as outras, elas falaram, ó, vai lá, aonde nós fomos, né? E como que é essa atitude da compra? Como é que eu compro, né? E diante aos vendedores, vão lá comprar esse óleo. Então, aí que está o ensinamento, é aí que você tem que prestar atenção, e eu, né, todos nós. Por quê? Porque é isso que nos vai dar a luz para ir ao encontro do esposo. Sem essa luz, não vamos ficar, de alguma forma, para o lado de lá da porta. Tem uma porta que separa as trevas exteriores da luz interior, né? Então vamos ver qual é a essência do ensinamento da parábola. O texto que mostra isso muito claramente termina até no mesmo ponto, embora não esteja... Foi escrito por duas pessoas diferentes, né? Aqui no caso escrito por Pedro, né? E o texto que nós estamos lendo é Jesus falando para Mateus, né? Os textos são diferentes, mas eles estão intimamente ligados, né? O texto de 2 Pedro, capítulo 1, nos ajuda a entender o que representam as duas condições, a condição da tola e da prudente. Então a gente pode se enquadrar nos dois lados. E se estivesse enquadrando-nos das tolas, está na hora ainda de poder mudar para o lado das prudentes, né? Primeira coisa que Pedro fala, como é que está o nosso horário? Está acabando, nós não vamos poder terminar esse texto, é bom porque a gente repassa de novo da próxima vez, né? Então, 2 Pedro, capítulo 1. O poder divino deu-nos tudo. Olha só, o poder divino é Jesus morto e ressuscitado, e com ele o poder foi disponibilizado para nós, e ele contém tudo, tudo. Poder divino nos deu tudo, o que contribui para a vida e para a piedade. Nós vamos saber o que é piedade. O que é essa palavrinha que representa, que é muito ligada à luz, né? O poder divino deu-nos tudo, o que contribui para a vida e para a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e virtude. O que é? Deus enviou o Filho para que nós o conhecêssemos e, conhecendo ele, conhecêssemos a Deus. Jesus falou claramente, quem me vê, vê o Pai. Tá? Então, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e virtude. Por ela temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas. As promessas da antiga aliança era bacana, vida longa, abundância de bens, dentro do cumprimento da lei, cumprindo a lei, né? Mas eram promessas que os homens gostam porque eram palpáveis. Mas nós temos promessas maiores e mais preciosas, a fim de tornar-vos, por esse meio, participantes da natureza divina. É um poder de nos tornar semelhante a Deus, igual a Deus, filho. Filho é aquele que tem a natureza do Pai. A natureza divina está naqueles que permaneceram no Espírito,
em comunhão com o Espírito Santo, em sintonia com Ele, para ir se conformando à natureza de Cristo, subtraindo-vos à corrupção e à concupiscência que gerou no mundo. Então, aquilo que está no mundo vai sendo removido de dentro, aquilo que veio da nossa herança genética vai sendo arrancado, na medida que nós cumprirmos esse processo que está aí. Primeiro é a consciência. Temos tudo o que é necessário. Primeira coisa. E vamos ver se dá tempo de falar a segunda. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 5 agora. Por esses motivos, esforçai-vos, quanto possível, para unir a vossa fé, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, ao amor fraterno, e o amor fraterno à caridade. Já ficamos cansados. Nossa, é muita coisa, né? Mas nós vamos ver passo a passo, tá? Esse é todo o processo. É aí que nós vamos fazer uma interação de compra e venda. Primeira delas é a fé. Primeira coisa que tem que comprar. A fé precisa comprar? Não é um dom recebido na conversão? Está escrito aí na tela. A fé é um dom. Mas a decisão e o desejo é pessoal. Por que a pregação é anunciada aí todo dia nas ruas, todo dia nas igrejas, todo dia por aqueles que estão dando algum testemunho, né, ao longo da história da humanidade, mas nem todos se convertem? Porque é uma decisão da pessoa que Deus não toca. E tem mais, não é só a decisão, ela precisa ter um nível de desejo. Esse nível de desejo vai fazer diferença. Isso nós vamos perceber na parábola dos talentos, tá? Que vai falar que cada servo recebeu uma quantidade diferente, de acordo com a sua capacidade. A capacidade é o quanto você dá importância para aquilo. Porque a gente pode se converter, mas indo na onda dos que estão do lado. Ou pode se converter porque sentiu que é algo importante. Ou algo muito importante. Então, conforme isso, você recebe uma medida maior desse dom que é a fé, né? Se bem que essa medida não é essencial. É a fé pequenininha daquele que pegou meio que de passagem a conversão, ela pode crescer. E a que é grande também. Mas, então, o crescimento pode resolver esse problema. Então, existe a possibilidade da fé crescer. Isso é uma das características da parábola dos talentos. Nós vamos ver, né? Mas a fé é o dom recebido na conversão. E é recebido como? Como é que nós compramos? Com a nossa decisão e com o tamanho do nosso desejo. É o preço que a gente paga, né? Vamos lá. Ele falou que tem unir a fé à virtude. O que é a virtude? Virtude é a busca do conhecimento, que é a verdade. Do conhecimento da verdade, que é Jesus. Sabe o que é a virtude? É o que está contido na Bíblia e nas pregações da Bíblia. Isso que nós estamos fazendo aqui, né? Estamos falando das virtudes que o cristão deve ter. São as características da natureza de Cristo. Está lá nas cartas, todos aqueles ensinamentos, os frutos do Espírito Santo, aquela maneira de ser que está ligado ao amor do tipo de Jesus, que não é o amor que a gente imagina, é aquele que está na Bíblia, precisa ir lá conhecer, precisa do conhecimento, a busca do conhecimento. E essa busca do conhecimento gasta tempo. Não dá para a gente falar. A gente fala aqui, mas enquanto você não fizer pessoalmente, você ainda está dependendo do que ouviu e que some rapidamente, né? Nós vamos parar por aqui hoje, tá? E vamos continuar daí para frente. Vamos pegar essa tela aí, dar continuidade, porque aí nós vamos vendo cada passo desse processo de adquirir aquilo que vai ficando reservado no nosso espírito recriado para esse dia. E aí então nós teremos direção naquela hora, a direção que precisamos. E assim terminamos hoje na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tão grande dádiva, tudo o que é necessário para a vida veio dele. E está aí ao nosso dispor. Essa oferta extraordinária requer de nós alguma atitude. Senhor, que nós possamos tomar consciência disso. Peço para todos os que estão ouvindo e para mim, que a consciência cresça, Senhor, da importância desse exercício, dessa busca, dessa decisão
e andar firmemente na tua presença, com o auxílio do vosso Espírito, auxílio sempre presente, para nos conduzir a esse dia de luz e de graça. Amém.